vou começar fazendo uma análise do edital, vou tentar acelerar um pouco, porque o edital é um pouco grande, tem muitos pontos importantes a serem tratados. Eu vou tentar aqui ser o mais objetivo possível. Eu vou começar com a parte um pouco mais burocrática, a parte mais muito importante também, e até chegar na parte que eu acho que a maioria se interessa, que é a parte do conteúdo, das matérias, daquilo que tende a cair, do que fazer na redação, enfim, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, que eu quero falar, é sobre a inscrição. Alguns já se inscreveram, outros não, mas aqueles que ainda não se inscreveram ou que não completaram a sua inscrição, eu quero pedir para vocês terem uma atenção muito especial com a questão da inscrição. Ah, Fabiano, mas eu não estou aqui para ouvir você falar de inscrição. Relaxa, eu estou falando é porque eu sei que é importante. E muita gente que está aqui pode perder o concurso se bobear em algum ponto relacionado à inscrição. A primeira coisa relevante com relação à inscrição é que ela vai até o dia 18 de dezembro, às 18 horas, horário de Brasília. Então, quem vacilar, perde a inscrição. Com relação à data, o tempo é bastante curto. Hoje é dia 6, vai só até o dia 18. Outro detalhe importante que eu vou falar aqui rapidamente é a respeito da isenção. Na hora de fazer a inscrição, aparece a opção de isenção. Só que essa isenção, pessoal, obviamente, só vai ter direito a ela quem enviar os documentos comprovando que tem o direito à isenção. E se você, por acaso, enviar os documentos e não comprovar isso, como já passou, pode eventualmente ter passado até a oportunidade de pagar, de gerar a GRU, não sei se vai ser possível gerar depois de uma eventual negativa, enfim, para pagar, a pessoa corre o risco de perder a inscrição. Então, eu digo o seguinte: quem tem segurança para pedir isenção com relação a algum critério que está lá no edital, né, aquela isenção relacionada ao cadastro único ou a isenção relacionada ao cadastro lá de medula, doador de medula, embora essa doador de medula não tem como ter segurança, porque está confusa no edital. O edital fala doadores, mas na prática o que funciona é o cadastro de doadores. Então a pergunta é, estar no cadastro é suficiente? Pelo edital parece que não, mas pela lógica deve ser. Essa dúvida aí eu não sei tirar. Infelizmente, só o SESC vai poder responder. Mas o fato é, quem não tiver essa condição já comprovada para isenção, ignora essa parte de isenção, gera a sua GRU e paga a inscrição. Não tenta dar uma desperto, que você vai perder a oportunidade de fazer o concurso. É assim que funciona. Outra coisa, cotas. Outra coisa muito importante. Cotas para deficiente, existem critérios lá no edital, você tem que ler com cuidado, tem que enviar uma documentação para comprovar essa deficiência e para poder se inscrever. Cotas para negros é até mais perigoso, porque a cota para deficiente, se os documentos dela não forem aceitos, ela entra na regra geral. E aí, tá tranquilo, tá inscrita como regra geral, não concorrendo às vagas deficientes. Já negros, não. Se a pessoa se inscrever para negros e ela não for aceita como negro, ela está eliminada do concurso. É assim que funciona. Então tem que ter muito cuidado. Vale pardo? Vale, porque lá no próprio local de inscrição aparece essa opção, que está na lei, inclusive, de pardos. Agora, a verdade é que são conceitos extremamente indeterminados, não existe exame para determinar se a pessoa é negra ou se é parda. Será feita uma análise por pessoas supostamente especialistas. Então, o que eu digo é o seguinte: se você tem segurança que você é pardo, por exemplo, a pele não pode ser muito branca, vamos dizer assim, os traços não podem ser traços europeus, vamos dizer assim, o cabelo não é liso, os olhos não são claros, pode ser que você seja pardo. É assim que funciona, infelizmente. Negro talvez um pouco mais fácil, mas mesmo assim o negro ainda há aí que nós sabemos que a população brasileira tem um grande grau de miscigenação. Aí, se a pessoa é negra, se é parda, é uma situação problemática, e eu estou frisando isso porque se a pessoa for branca, for considerada branca ou asiática, por exemplo, e
se inscrever como negra, ela vai ser eliminada do concurso, não vai para a regra geral, como é o caso do deficiente. Beleza. Agora, outro ponto muito importante, já passando aqui, e esse aqui muita gente tem me perguntado, é a respeito da inscrição por estado. Qual estado se inscrever? Muitos sabem, que me conhecem aqui, do meu canal do YouTube, enfim, que eu já fui PRF, eu trabalhei 12 anos na PRF, eu passei no concurso da PRF uma primeira vez em 2002, acabei eliminado no psicotécnico da PRF 2002. Eu conto essa história num dos meus vídeos do YouTube. Se você tiver curiosidade, entra lá depois no meu YouTube, coloca psicotécnico Fabiano Barros, você vai ver a minha história de eliminação do psicotécnico. Lá eu ensino como não errar no psicotécnico, não cometa o erro que eu cometi naquela época. E em 2004 eu passei em todas as fases na PRF novamente. Eu já passei em vários concursos, trabalhei em vários órgãos públicos, ao todo foram 10 concursos. Hoje eu sou defensor público. Enfim, eu tenho experiência de causa para falar a respeito desse ponto aqui da escolha do Estado para se inscrever, porque eu estive lá na PRF, tanto na época que eu entrei, o concurso era nacional, mas depois teve concursos regionalizados. Então eu pude perceber as pessoas entrando, indo para os estados, depois os processos de remoção, enfim. Então, o que eu digo a respeito disso? Primeira coisa, lá no edital, assim como no decreto que trata da PRF, diz que não é os 3 anos que a pessoa tem que ficar, não é exclusividade, não é exclusivamente. Pode ser, na verdade, lá diz preferencialmente. Não será necessariamente obrigado a ficar 3 anos ali, mas provavelmente ficará até mais naquele estado. Só não vai ficar 3 anos ou mais no estado que se escolher, se Deus abençoar e a PRF abrir um grande número de vagas nos próximos anos. Se entrar aí, tipo, 5 mil pessoas, aí com certeza você vai para o seu estado imediatamente. Porque aí as vagas se abrem. Porque antes de abrir as vagas para determinado local, abre-se o concurso de remoção, dando prioridade aos mais antigos. É assim que funciona na PRF, a maioria dos órgãos, e está acontecendo isso agora. Por exemplo, o pessoal que está em Rondônia, Pará, Mato Grosso, por que está abrindo muita vaga para lá? Será que ela está precisando mais que Minas, São Paulo? Não, é porque o pessoal que está lá vai tudo para Minas, para São Paulo, para os outros estados, antes de vocês entrarem. Por isso, lá vão ser abertas muitas vagas. E a mesma coisa vai acontecer depois que você já estiver lá, quando forem entrar novas pessoas. Então, você, ao pensar em qual estado se inscrever, você já deve começar por aí. Agora, a primeira pergunta que eu te faço é para você definir o seu estado, se você ainda não se inscreveu ainda. Você é apegado aonde você mora? Você vai ficar querendo voltar de 15 em 15 dias para visitar sua mãe, seus irmãos, seus amigos? Ou você é uma pessoa desapegada que vai para um outro estado, vai ficar tranquilo, de repente uma vez por ano vai voltar para ver essas pessoas? Qual é o seu perfil? Isso é importante, porque quem tem o perfil que eu falei primeiro, vai ter que ficar o mais perto possível de casa, senão sua vida vai virar uma loucura. Quem tem o outro perfil pode escolher onde tem mais vagas, onde a concorrência será menor, principalmente os estados do norte. Certamente a concorrência será menor, porque menos pessoas querem ir para lá, menos pessoas têm até condições de até fazer provas lá, enfim. De um modo geral, os estados do norte, e são aqueles que estão apresentando mais vagas, inclusive do centro-oeste, o Mato Grosso. Eu estou com a lista aqui na minha mão, a lista de vagas, né? Então vamos lá. O Pará, essa aqui já é a corrigida, porque houve uma alteração no edital, e eu já estou com a lista corrigida aqui, que está lá no site do CESP. Podem ver que os estados muito populosos, como São Paulo, Rio de Janeiro, tem pouca vaga. E por que isso acontece? Não é porque lá está precisando de pouco PRF,
É porque para lá, o pessoal de Rondônia, do Mato Grosso, do Pará, vai tudo para lá, que são pessoas que são dessas regiões, que estão lá hoje. Então você tem que pensar assim. Não imagine, mas por que Rondônia? Será que Rondônia precisa mais do que o Rio de Janeiro ou São Paulo? Não. A questão não é essa. É bom você ter isso em mente, porque daqui a pouco é você que vai estar lá querendo ir para outro estado antes de entrar a próxima turma. Então vai ter muito a ver com relação a ter ou não mais vagas abertas, novos concursos. Eu acredito que vai ter mais vagas, mais concursos, e você pode sim, eu aconselho a vocês que você escolha estados que tenham mais vagas, desde que você esteja disposto a ficar aí 3, 4, 5 anos lá com uma certa tranquilidade. Vamos lá, passando adiante, porque o tempo urge. O próximo ponto importante aqui, agora eu vou falar a respeito de um ponto que eu levantei, que eu ressaltei aqui. Algumas pessoas até me criticaram, esse cara tá sendo sensacionalista, esse cara tá, enfim, interpretando o edital com algo que não existe, mas existe sim. O edital da PRF, ele permite, pelo edital, com base no edital, porque o edital do concurso público, ele pode limitar o concurso. Ele não pode autorizar, ele não é uma lei, ele não é autorização do Poder Executivo, ele não pode positivamente fazer muita coisa, vamos dizer assim. Mas ele pode muito mais limitar o concurso público. Por exemplo, o edital da PRF poderia vir, em vez de dizer que seria, como diz, e eu vou explicar aqui, que os aprovados serão convocados para entregar os documentos para o curso de formação, ele poderia simplesmente dizer que serão convocados até o número X. Ao colocar até o número X, acabou. O edital já vedaria uma convocação de um número maior. Mas eles não fizeram isso de propósito. Por quê? Mudança de governo, um momento em que é possível que o novo governo tenha interesse em nomear mais pessoas, e eles quiseram deixar essa brecha no edital. O diretor da PRF falou que não vai ter cadastro de reserva. Primeiro que isso não é cadastro de reserva. É quase um cadastro de reserva, mas não é exatamente um cadastro de reserva. E outra coisa que o diretor da PRF hoje não sabe se vai ser diretor da PRF ano que vem, que é o novo presidente que coloca quem ele quiser. E provavelmente não será o diretor que está hoje. Mas o fato é, eles deixaram uma brecha no edital de propósito para que o novo governo possa convocar até o limite permitido no decreto, que é de 3 vezes o número de vagas. Como funciona isso? Pode chamar até 1.500 policiais. Não vai chegar a 1.500 por um detalhe que eu vou explicar aqui, mas pode chegar perto disso. Quem tiver a redação corrigida, e existe lá a quantidade de redações que serão corrigidas, por exemplo, no estado do Amazonas, 93, no Acre, 61, no Amapá, 75, Rondônia, 257, Pará, 280, Mato Grosso, 201. Essa quantidade de redações que serão corrigidas. Se você ficar dentro desse patamar, no estado que você se inscreveu, a sua redação será corrigida, dentro desse patamar, na prova objetiva. Então, a primeira coisa, obviamente, é acertar uma grande quantidade de questões, não ser eliminado na prova objetiva. Existem critérios lá para cada grupo, mas o fato que vai fazer a diferença mesmo é o total. Dificilmente alguém vai ser eliminado apenas em algum grupo. Pode acontecer, mas é mais raro. A questão vai ser a pontuação, mais a pontuação total mesmo. Se você ficar ali dentro dessa, você vai ter a sua redação corrigida. Se você for aprovado na redação, se você for aprovado na redação, a partir de então, você é considerado candidato aprovado no concurso. Você vai ter uma nota, uma classificação no concurso. Daí você vai, conforme está no edital, você está aprovado no concurso. E os aprovados serão convocados para o curso de formação, para entregar os documentos. Está lá no item 18.1 do edital. Serão convocados para entregar os documentos, para enviar os documentos.
No item 18.2, diz que aí é que esses dois combinados é que dão a regra. Primeiro, todos os aprovados serão convocados. Então, por exemplo, aqui, vamos considerar um exemplo, o estado do Mato Grosso. 201 pessoas tiveram suas redações corrigidas. Vamos supor que 150 pessoas tiveram aprovação na redação. Essas 150 pessoas necessariamente serão convocadas para entregar a documentação. Isso está no edital, é indiscutível. Ponto. Após essa fase, essas pessoas serão convocadas. Elas entregam os documentos. E agora? Agora o item 18.2. Aqueles que estiverem além do número de vagas têm apenas uma expectativa de direito de ir ao curso de formação. Quem vai dizer se essa expectativa de direito vai acontecer ou não é o próximo presidente da República, ministro da Justiça, diretor da PRF. Se eles quiserem, eles vão dizer: chama todo mundo para fazer o curso de formação. E, honestamente, eu sei que a capacidade da academia da PRF cabe, é apertado, mas cabe. Já fizeram um curso lá com 1.200 pessoas, enfim, cabe. Eu não acredito que eles vão deixar esses alunos, esses candidatos aprovados serem eliminados, depois dispensarem. Eu acredito que eles vão nomear, vão convocar todos para o curso de formação. Eu acredito nisso. Pode ser que eu me engane? Pode, porque, como eu estou dizendo, é uma possibilidade. Depende do Poder Executivo, de vontade política. Porque dinheiro, a gente sabe que o Poder Executivo ele tem uma margem de manobra de orçamento. As vagas na lei, nós sabemos que existem mais de 3.000 cargos vagos na carreira da PRF. Depende tão somente de duas coisas. Em resumo, já vou passar para o próximo ponto. Duas coisas. Primeiro, de você. Se você tiver a sua redação corrigida e aprovada, o primeiro ponto já está satisfeito. Segundo, vontade política. Se eles tiverem interesse, o edital autoriza, a lei autoriza, o decreto autoriza, a possibilidade está na mesa, foi deixada aberta. Ah, Fabiano, você descobriu uma brecha? É claro que não. Eles colocaram isso de propósito. Vamos lá. Agora, alguns comentários a respeito das fases seguintes do concurso. Teste físico. Se você está fazendo o concurso para valer, para passar, e não para ver se passa, como eu falo nos meus vídeos do YouTube, se você está fazendo para passar, começa a praticar exercícios físicos agora. Começa a praticar, a correr, a treinar. Se for o caso, vai para uma academia, porque eu já vi muita gente estudar, e quando chega na prova física, ser eliminado do concurso. Porque não fez isso que eu estou falando aqui. De hoje até o dia da prova, são aí quase 60 dias, faz muita diferença na sua preparação física. Muita diferença. E uma outra vantagem, o exercício físico, ele refrigera o seu cérebro, ele te dá uma sensação de prazer, você cansa fisicamente, mas descansa a mente, enfim, vai ajudar nos seus estudos e não atrapalhar. Tire um período e faça exercícios e não seja eliminado no teste físico. Agora, é importante ressaltar, muita gente não entendeu o que está lá no edital a respeito de teste físico, pontuação, essas coisas, mas ele é eliminatório ou é classificatório? Porque o teste físico na PRF já foi classificatório. Somava-se uma pontuação ao final que podia melhorar a sua condição no concurso, a sua colocação. Mas agora não é assim. Esse concurso, o teste físico é apenas eliminatório. Ou você está aprovado ou está reprovado. Aquela pontuação diz respeito à possibilidade de você tirar uma nota um pouco menor em uma prova e essa nota ser compensada na outra prova, desde que você atinja um mínimo. Então você tem uma média, virar um edital próprio e dirá qual é essa média que você precisa, essa pontuação que você precisa alcançar. Para você alcançar essa pontuação, vai ser um somatório de todos os exercícios, desde que você atinja um mínimo em cada um deles. Se não atingir o mínimo em algum, está reprovado.
Se atingir o mínimo em um apenas, vai ter que compensar em outro, porque a nota média vai ser acima do mínimo. Esse vai ser o teste físico, e é bom você já ter essa visão. Outra coisa importante aqui, exames médicos. Muitas pessoas têm me perguntado, inclusive alunos meus do meu curso preparatório têm me perguntado a respeito de medo de ser reprovado no exame médico. Como é que funciona o exame médico? Se não mudar tudo nesse concurso, porque eu sempre tenho que ser honesto, eu estou falando aqui da minha experiência, do que eu já fiz, do que eu já vivi diversas vezes. Inclusive, 2016 agora eu fiz todos os exames para delegado do Distrito Federal, eu passei na primeira, na segunda fase, enviei todos os exames, fui aprovado e acabei desistindo do concurso de delegado do DF porque caiu na mesma data de uma outra prova que eu ia fazer e eu tive que desistir de um dos dois, eu não fiz a prova física de delegado do Distrito Federal. Mas eu enviei todos os exames, fiz todos os exames já em 2016, então é muito parecido com o da PRF e eu tenho essa experiência recente. Eu tenho a experiência de 2002, que eu entreguei todos também, tenho a experiência de 2004 e agora de 2016, isso na área policial, porque evidentemente na Defensoria Pública agora de Goiás, que eu sou defensor público, eu também entreguei exames, mas é muito diferente. A exigência é muito menor, os critérios são outros, enfim. É importante eu dizer isso aqui, porque essa é uma análise do edital, uma análise para tirar qualquer dúvida, e como eu vejo que está tendo esse tipo de dúvida, é bom dizer. Como que funcionam os exames médicos? Se não mudar nada, e provavelmente não mudará. Virá uma lista de documentos, de exames, e talvez até já esteja no edital, claro que eu não fiquei olhando esses detalhes de quais são os exames que estão lá no edital, enfim. Há uma lista de exames que você precisa fazer. Você vai, então, em um médico particular, pode ser por convênio ou paga, ele faz os exames, cada especialista, ele vai emitir um laudo com relação àquele exame que está lá, você vai pegar todos aqueles exames e entregar para a banca e um dia, e vai ter um exame clínico também com um médico ali, normalmente um médico cardiologista ou um médico clínico geral. E ele vai fazer uma análise básica, clínica de você, com aqueles equipamentozinhos, uma olhadinha aqui, outra ali, põe o braço aqui, põe a mão ali, levanta a cabeça, levanta o braço, levanta o pé. Exame simples, clínico. No mais, os exames. Com essa análise, os exames clínicos, ele passa o olho ali rapidamente e olha você, conversa com você, e é isso mesmo. E coloca tudo no envelope e não dá o resultado ali na hora. E depois vem o resultado e tal. Qual é, então, a preocupação? É onde eu quero chegar. Que você deve ter. Primeiro, que o seu exame, feito na clínica particular, esteja de acordo com os critérios do edital. Se lá no edital está dizendo que a pressão intraocular não pode ser acima de 20, e você chega lá com o exame com a pressão intraocular 24, você pode ficar tranquilo que você está eliminado do concurso. Simples assim. Agora, se está dentro dos parâmetros, não é o médico clínico lá que vai medir novamente a pressão intraocular. Ele não vai. Essa é a questão, é assim que funciona, é nisso que você tem que pensar com relação a todos os critérios clínicos e médicos que estão no edital. Tá bom? Isso explica, eu acho que muita coisa, tira muita dúvida de quem tá aí com medo, preocupado com o exame clínico. Fabiano, negócio da coluna, eu tenho problema na coluna, tá. Você vai conseguir entregar um exame que vai dizer que tá ok? Eu digo um exame, claro, né, pessoal, tô falando de um exame verdadeiro, ninguém aqui vai fazer uma fraude, comprar nada errado. Mas, enfim, você consegue ter esse resultado desse exame verdadeiro, ainda que seja tomando um remédio, fazendo um exercício, enfim, um relaxamento, uma massagem, que vai conseguir? Bem, se você não vai conseguir, você vai ter problemas. Isso vale para todos os exames. E aí você deve procurar um especialista e ele vai te orientar isso na ocasião. Mas eu vou acelerar aqui porque eu sei que o exame médico ainda está longe. Psicotécnico, eu vou pedir para você, simplesmente entra no meu YouTube, pesquisa Fabiano Barros, psicotécnico, que lá eu destrincho o psicotécnico da PRF. Isso, você não vai fazer isso agora, mas depois você faz, tá lá. Rapidamente, avaliação social, não há preocupação,
não precisa se preocupar. Eles querem pegar pessoas realmente envolvidas com crime, com tráfico, que tem um passado problemático. Se você teve um probleminha aqui, uma vez eu respondi um negócio assim, porque eu tive uma briga com meu vizinho, fui parar na delegacia, isso não vai te eliminar do concurso. Fique tranquilo, estude para o concurso. Isso não vai te eliminar. Títulos, prova de títulos e nada no concurso da PRF é a mesma coisa. Quem tem um títulozinho, vai lá e põe. Quem não tem, não se preocupa, que isso não vai fazer diferença na sua vida, vale muito pouco. Continuando aqui, agora um ponto extremamente relevante. Extremamente relevante. Uma errada elimina uma certa. Esse é o concurso do CESP, esse concurso da PRF. Vale a pena chutar? O que eu aconselho para os meus alunos e o que eu aconselho para você aqui? Muita gente pensa assim: eu vou deixar uma boa quantidade de questões em branco, que isso vai evitar evitar com que eu perca muitos pontos. Isso é um erro. A minha experiência demonstra que a melhor maneira de você fazer provas, mesmo errado ele não acerta, é responder a todas as questões, analisando todos os itens. É claro que eu não estou mandando você chutar itens sem ler, isso seria loteria, e aqui não é lugar de loteria. Mas a partir do momento que você analisa, coloca o seu conhecimento acumulado, os princípios naquela matéria, a sua análise, o seu raciocínio, você já deslocou a seu favor a chance de acerto, já não é mais loteria. Então eu te digo, vai ser um errado eliminando um acerto, mas eu aconselho que você responda a todos os itens. Eu sempre fiz assim, passei em 26 concursos na primeira fase, 10 concursos em todas as fases, fazendo isso. Eu te aconselho que siga esse caminho. Continuando aqui rapidamente, o que eu espero em termos de questões? Eu aconselho que vocês anotem, eu vou até deixar depois gravado esse vídeo aqui, provavelmente eu vou ver com a minha equipe aqui, mas anotem isso. Eu espero, bloco 1 serão 50 questões, eu espero 15 questões de português, eu espero 15 questões de raciocínio lógico matemático, 5 questões de física, 2 questões de ética, 5 questões de geopolítica, 1 questão de história da PRF e 7 questões de informática. Fabiano, você chutou isso daí? Essa é a minha experiência de tantos concursos, de tantos editais, de saber o que a PRF quer, o que ela espera. Eu analisei todos os outros editais da PRF anteriores, fiz um gráfico e cheguei nesse ponto. Bloco 2, Código de Trânsito e Resoluções. Não tem segredo, se você já deu uma olhada básica no edital, serão 40 questões, 1/3 da prova, só Código de Trânsito e as resoluções. Não tem muito o que dizer aqui, é cair para dentro e estudar mesmo, que é 1/3 da prova. Bloco 3, eu espero, dessas 30 questões do bloco 3, Direito Administrativo, 7 questões, Direito Constitucional, 7 questões, Direito Penal e Processo Penal, as duas juntas, 10 questões, Legislação Especial, 4 questões, e Direitos Humanos, 2 questões. Eu te digo o seguinte, eu vou errar muito pouco, isso que eu estou dizendo, essa quantidade de questões. Pode acreditar. É claro que eu não vou acertar tudo, mas eu vou errar pouco. Vai por mim. E por que é importante você saber a quantidade de questões? Porque você deve estudar mais o que vale mais pontos. Você deve separar mais tempo para o que vale mais pontos. E menos tempo para o que vale menos pontos. Ao mesmo tempo que nessa ponderação, você vai separar mais tempo para o que você sabe menos. E menos tempo para o que você sabe mais. Dentro desse jogo, você vai ter a maior eficiência possível no seu preparo para a PRF, do ponto de vista objetivo, acertando a maior quantidade de pontos possível. Sem sentimentalismo, sem gostar de uma materinha, não gostar de outra materinha, o que vale no final são pontos. E esse é o critério para você atingir o maior número possível de pontos. É claro que você vai também ter o cuidado de saber que você tem que acertar
boa quantidade de pontos em todos os grupos. Mas isso é tão óbvio que talvez nem precisasse ser falado. Ninguém vai passar nesse concurso sem estudar, por exemplo, código de trânsito e resoluções. Ninguém. Pode ser o Einstein do direito, o Einstein da matemática, da física, não vai passar. Não tem como. Continuando aqui. Redação. Extremamente relevante o que eu vou falar aqui. Extremamente relevante. O CESP possui um critério próprio de análise de redações. Inclusive, eu tenho um documento aqui do CESP, é um documento público que eu obtive quando eles fizeram essa divulgação, uma ocasião. E esse documento tem especificado todos os critérios do CESP para correção de redação. No edital, eles colocam a fórmula, né, a fórmula básica de correção, mas eu tenho os critérios especificados. E eu já estudei aprofundadamente esses critérios, até porque eu passo isso para os meus alunos no meu curso. Tanto na correção das redações, quanto no ensino de como fazer uma redação. No meu curso preparatório para PRF. Agora, o importante que eu quero frisar aqui para vocês, primeiro ponto, redação elimina. Então, você pode acertar uma pontuação muito alta na prova objetiva e ser eliminado na redação se você não atingir o mínimo de 50%, que são 10 pontos de 20. Então, redação elimina. Você precisa estar bem em redação, senão você está eliminado do concurso. E o que acontece aqui, o ponto relevante que eu quero ressaltar aqui hoje para vocês nessa análise do edital. É justamente a fórmula que a PRF, que o CESP usa aqui para correção da redação. É NPD, que é a nota de prova discursiva, é igual a NC, que é a nota de conteúdo, menos 2 vezes NE dividido por TL, que é o número de erros, dividido pela quantidade efetiva de linhas escritas. E o que significa isso, traduzindo isso para o português? Porque está escrito em matemática. Traduzindo significa o seguinte: se você acertar, se você escrever uma redação cujo conteúdo seja perfeito, uma introdução bacana, um desenvolvimento, uma conclusão bacana, desenvolvendo as ideias, os argumentos, dentro daquilo que foi pedido do tema da redação. Então, o conteúdo ficou perfeito. A sua nota de conteúdo será 20. Aí, a partir daqui, é a nota máxima de conteúdo. A partir daqui, vai tirar pontos por erros. E aí, vamos supor que você escreva 30 linhas. 30 linhas. Se em cada uma dessas linhas você tiver um erro, uma vírgula, um acento, um ponto, uma questão de pontuação, enfim, de concordância, de regência, esses erros gramaticais, se você tiver um por linha, você vai ter 30 erros, que é uma quantidade razoável de erros. Quantos pontos você vai perder? Dentro dos critérios de correção do CESP, você vai dos 20 pontos, você vai perder apenas 2 pontos. E se você errar 60 erros, se forem 60 erros, a média de 2 por linha, você vai perder 4 pontos dos 20. E o que significa isso? Significa que a nota de conteúdo, a sua redação ter uma boa estrutura, uma boa argumentação, desenvolvimento das ideias, você passar o recado é mais importante do que erros gramaticais. Eu não estou dizendo aqui que erros gramaticais são irrelevantes. Não são. Até porque se você errar demais, você pode perder pontos demais e vir até a ser eliminado. Mas é importante ter essa noção que não é 1, 2, 3, 4 errinhos que vai acabar com a sua nota. Não são. A sua nota, se você tiver uma redação robusta, os errinhos ali vão até tirar um pouco de nota sua, mas não vão te arrebentar. Isso é muito importante que você tenha essa noção, porque isso vai te ajudar na sua preparação e na sua prova de redação. Beleza. Agora eu já vou passar aqui, pessoal, para a parte de análise, então, do conteúdo
eu estou aqui com esse conteúdo impresso. Eu imprimi aqui porque fica mais fácil para mim para eu estar conversando aqui com vocês. E eu vou falar então o que eu espero de cada matéria. Português, língua portuguesa. Quem conhece provas do CESP, e se você é um candidato sério, você está respondendo provas anteriores do CESP, você está fazendo questões de português, sabe que o CESP ele quase não cobra gramática seca nas questões. Ele cobra especialmente a interpretação de texto e cobra a gramática dentro da interpretação, para ver se você compreende aquela noção gramatical. Ao fazer essas questões e ao ter essa noção, essa ideia, você percebe que o tempo que você vai estudar daqui até o dia da prova de português não deve se concentrar com questões gramaticais. Deve se concentrar em quê? Em interpretação de texto, em resolução de questões do CESP e nessa visão de que a cobrança da gramática ela estará dentro do texto, dentro da interpretação. É claro que uma questãozinha de crase sempre vem, uma questãozinha de vírgula sempre vem. Se você dominar aí dentro da questão gramatical a crase e a vírgula, já é bastante coisa. Não fique entrando em questiúnculas de português enfim, gramáticas. Isso não vai fazer muita diferença para você, especialmente aí há pouco menos de 60 dias para a prova. Raciocínio lógico matemático. O que eu espero, o que virá nessa prova na minha visão? Virá questões relativamente fáceis, envolvendo raciocínio, envolvendo muita probabilidade, muita questão que tem relação com estatística. O que a PRF está buscando, o que ela está querendo no policial relacionado à matemática? Pode acreditar em mim. Ela está procurando pessoas com capacidade de construir e analisar estatísticas. Espere muitos gráficos na prova, tabelas, análise de percentagem, razão, proporção, regra de 3, percentagem, probabilidade, média, mediana, moda. Isso aí vai estar na prova, com certeza. Boa parte disso que eu falei aqui vai estar na prova, porque o que a PRF espera é isso. Não espere questões complexas, questões com cara de questões acadêmicas de matemática. Espere questões de raciocínio envolvendo análise, gráfico, vai ter ali um veículo em alta velocidade para calcular alguma coisa, vai ter gráfico ali de uso de bebida alcoólica, de acidentes de trânsito. É isso que vai estar na prova. Quem baixou o meu simulado da PRF, viu que eu produzi um simulado e todas as questões fui eu que fiz, exatamente com essa visão, porque eu espero que é isso que estará na prova. E eu acredito que eu vou acertar. Informática. O que eu espero de informática? Informática de usuário. Muita gente me perguntou, Fabiano, me diz uma coisa aqui, cara. A prova da Polícia Federal veio muito pesada em informática. Será que a PRF vai ser a mesma coisa? Esqueça isso. Pode acreditar em mim e depois pode me cobrar. Esquece a prova da Polícia Federal. A prova da PRF será diferente. Não vai cobrar informática em nível de perícia, como é muitas vezes o perfil do policial federal. Vai cobrar informática a nível de usuário, que é o perfil do PRF. Quer saber se você tem capacidade de usar um computador para fazer um boletim de acidente, usar um tablet, usar um celular com aplicativo da PRF, que por sinal é muito bom, o aplicativo da PRF para celular. Isso que a PRF quer saber se você sabe. E é isso que vai estar na sua prova. Polícia Federal é diferente. Lá, eles pegam um HD, tem que destrinchar, descobrir, tirar uma informação ali para desvendar um crime. Na PRF, não. Na PRF, que é o policial que senta no computador, faz uma multa, faz um acidente, imprime, pede para a pessoa assinar e é isso mesmo. E é isso que vai estar na prova. Se você sabe usar os programas de edição de texto, Word, enfim, ou o writer lá do
do BR Office, se você sabe usar o Excel, se você sabe usar o Windows, se você tem noção de segurança na rede, de vírus, essas coisas, e-mail e tal, usuário. E como você vai aprender a fazer isso? Primeiro ponto, usando. Estude usando o computador. Estude usando os aplicativos. Faça questões e, ao fazer questões, use também na prática. Isso vai te ajudar demais na prova. Continuando aqui, física. O que eu espero de física? Muita gente, eu falava aqui já há alguns dias, né, antes do edital, que a prova da PRF de física ia ser diferente dos anos anteriores, porque eu conheço gente dentro da PRF, eu conheço as repercussões das provas, enfim, trabalhei 12 anos lá dentro, eu esperava uma mudança e eu até achei que tinha até chance, embora pequena, de não vir física, mas a tendência maior era vir, mas eu esperava uma mudança no perfil da prova. Isso que eu vou falar aqui vale dinheiro. Preste atenção. A prova da PRF de física vai vir, na minha visão, um pouco mais básica que as provas da PRF anteriores. O próprio edital já mostra isso pela diminuição do conteúdo de física. Muita gente estava louco, alucinado, estudando física aí para a PRF, enquanto eu dizia, aguarde o edital, estude as outras matérias. Falei isso no meu curso, quem ouviu, se deu bem. Quem não ouviu, ficou estudando física lá para fazer prova de vestibular de engenharia, que o edital anterior era muito mais extenso. O edital já demonstra um nível um pouco menor de física, de quantidade de matéria. A física vai vir muito voltada para análise de acidente de trânsito, questões envolvendo as leis de Newton, questões envolvendo mecânica, velocidade, essas coisas que têm relação com um acidente de trânsito, com a rodovia, enfim, conceitos básicos de física, por exemplo, lei da inércia, essas coisas. É claro, Fabiano, você está sendo muito simplista. A física é muito mais do que isso, é claro que é. Mas eu estou te dando um norte, que a prova será um pouco mais básica. E ainda que não fosse, esse é o perfil que você deve buscar, que você deve estudar. Porque para estudar no nível aprofundado, esses 2 meses, não dá para estudar nem uma das matérias de física. Vou nem dizer todo o conteúdo de física, mas não dá para estudar nem parte dele, esses 2 meses. O tanto que física é complexa. Estudo básico, conceitos básicos, questões básicas. O edital já veio mais básico em física. É isso que virá na prova. 5 questões de física, vindo inclusive na tendência dos editais anteriores. Ética no serviço público, não tem muito o que dizer. Tem a lei, o decreto, código de ética e outras questões, noções básicas. Agora, pessoal, geopolítica brasileira é um tema novo, inclusive eu acredito que a redação da PRF, já entro aqui até fazendo um comentário sobre redação, terá relação com esse tema, a redação terá relação com essa geopolítica brasileira. Esse tema é um tema importante para a prova da PRF, deve cair também geopolítica relacionada à PRF, pelo próprio edital você vê isso, questão ambiental. Imagina uma rodovia ali que ela atravessa situações envolvendo sem terra, rodovia tem a relação com o meio ambiente, tem relação com relevo, tem relação com tudo isso, e é isso que vai estar na prova. Por que é importante você pensar assim? Porque a prova da PRF, a banca, ela quer saber se você é um policial rodoviário preparado. Então, ela não vai ficar perguntando, por exemplo, questões geopolíticas que não tem nenhuma relação com a rodovia. Vai ter alguma relação com a rodovia. É o sem terra que está ali na beira da rodovia, é um trecho em aclive que tem relação com a rodovia. Enfim, vai ter alguma relação. Então, no seu estudo para geopolítica brasileira, leve isso em consideração. Por exemplo, movimentos migratórios, distribuição espacial da população. Tem rodovia passando dentro da cidade, tem rodovia fora da cidade, tem rodovias em cidades maiores e o trânsito da rodovia vira uma avenida, tem rodovias, enfim, há mais acidentes de trânsito nesses trechos, inclusive.
E a PRF quer saber se você compreende essas coisas, se você tem noção dessas coisas. História da PRF, não tem o que dizer, basicamente clica lá e lê aquilo lá. Eu espero apenas uma questão de história da PRF. Legislação de trânsito também não tem segredo, é o Código de Trânsito, a lei e as resoluções. Para os meus alunos eu entrego legislação de trânsito, eu vou comentar todas as resoluções e vou comentar o CTB trazendo os pontos mais importantes. Isso é muito relevante. Inclusive, geopolítica brasileira, eu tenho um especialista no meu curso nessa matéria, não sou eu que vai dar essa matéria, e vou dar essa matéria, tem um especialista que vai dar, assim como tem um especialista na área de física e matemática, que é uma pessoa formada na Universidade Federal, formada em física, que vai dar no meu curso as aulas de física e matemática. Inclusive, eu já estou preparando essas aulas agora para a fase final. Vamos lá, então. Agora aqui, direito administrativo. Essa matéria sou eu mesmo que dou no meu curso, e eu fiz um resumo detalhado do edital, toda a matéria resumida e direcionada para o cargo da PRF. O que eu espero em termos de direito administrativo? Não tem como listar aqui algo que é mais importante em direito administrativo. A visão que eu quero te passar aqui nessa análise do edital é que você tem a visão partindo da PRF como órgão do Poder Executivo e do policial como um agente de trânsito que lavra atos administrativos, que tem poder de polícia, porque o foco vai ser esse, o olhar na polícia e no policial. Todo o meu conteúdo, o meu curso, tem esse foco, porque é exatamente isso que vai estar na prova. Vai estar lá se o auto de infração enfim, um erro no auto, tipo de nulidade do ato administrativo, questões relacionadas à PRF, à estrutura orgânica, o poder executivo, enfim, se é um órgão, se é uma agência, é o que vai estar lá relacionado partindo da polícia. Essa é a experiência que eu tenho e é o que eu espero para essa prova. E é assim que eu preparo o conteúdo para os meus alunos. Direito constitucional, a mesma coisa. Por exemplo, artigo 5º da Constituição, onde tem os direitos e garantias individuais, aquilo ali vai desabar na prova, porque, por exemplo, flagrante. O flagrante está lá no Código de Processo Penal. Bacana, você vai estudar em processo penal. Só que, lá na Constituição, no artigo 5º, está que a residência é asilo inviolável. Se você não decorar isso lá, você erra a questão de flagrante. Porque no flagrante vai estar lá uma invasão a domicílio e vai parecer que é um flagrante legal, mas não vai ser legal por causa do artigo 5º da Constituição. É assim que vai estar a prova. Então você deve ter o cuidado de estudar o direito constitucional, direitos e garantias individuais, para poder se preparar, inclusive, para a matéria de direito processual penal, que também vai cair pesado na prova. Em termos de legislação especial, estão aqui direito penal é o básico, teoria geral, teoria do crime, certamente vai estar na prova teoria do crime. O que é o crime? É o fato típico, antijurídico, culpabilidade, punibilidade, isso vai estar na prova, certamente. Erro de tipo, erro de proibição, esse é o básico, vai estar na prova, porque o policial tem que ter noção do que é uma legítima defesa, no caso as excludentes de licitude, enfim. Isso é o básico, é o que vai estar na prova de direito penal e os principais tipos penais. Código Penal, legislação especial, é o PRF lá na pista, é a corrupção, é a concussão, enfim. Os principais tipos penais, não há muito segredo aqui. Agora, em se tratando aqui, pessoal, de legislação especial, eu quero tratar de um ponto muito relevante com vocês aqui. Eu sei que tem muitos alunos meus aqui me assistindo nesse momento, essa análise do edital, e eu quero dizer, não só para os alunos, mas para todos os outros que estão me ouvindo, que no curso eu vou comentar todas as leis da legislação especial que vieram no... Eu não vou comentar todos os artigos, mas eu vou comentar todas as leis, dizendo qual vai ser o foco e o que é mais relevante e onde estão as pegadinhas, onde aquilo pode te apertar na prova, e explicando alguns pontos que são mais obscuros. Eu vou comentar toda ela, porque eu espero 4 questões de legislação especial e nós vamos fechar essas 4 questões tranquilamente. Direitos humanos, é importante dizer aqui o seguinte,
No caso do meu curso, eu tenho um conhecido, um amigo, que é policial rodoviário federal, mestre em direitos humanos. Ele é PRF hoje, é mestre em direitos humanos, é professor de direitos humanos, e eu chamei ele, nós estamos preparando as aulas de direitos humanos, ele que vai ministrar no curso. Por que eu não quis ministrar direitos humanos, geopolítica e física e matemática? Eu tinha condições de fazer isso? Até tinha. Só que ia perder em qualidade em relação a esses profissionais, que eu estou preparando a aula com eles, eu estou dando a direção, eu estou preparando o conteúdo junto com eles, e eles são melhores que eu para poder apresentar para vocês nas aulas, nas videoaulas, e, por outro lado, libera tempo que eu estou tendo para poder preparar um conteúdo específico e direcionado nas outras matérias, como eu estou fazendo para vocês. Agora, muita gente está perguntando aqui, eu sei que tem muita gente querendo saber se eu vou ainda abrir alguma vaga, alguma turma no meu curso para PRF. Acontece o seguinte, pessoal, eu não pretendia mais abrir por conta, inclusive, já de estar com todas as turmas lotadas. Não tem vaga já há mais de mês nas minhas turmas do meu curso. Muita gente me procurou e eu falei, olha, tá tudo lotado. Agora é o seguinte, eu decidi, porque analisando o edital, analisando o meu material, analisando o que é possível ser feito, eu percebi que a concorrência desse concurso vai ser um pouco menor, porque muita gente está com medo, muito cursinho que está acostumado a fazer conteúdo para 6 meses, 1 ano, está desesperado, porque quem está comprando o cursinho não está tendo tempo para estudar, porque ninguém mais tem 6 meses ou 1 ano. Os cursinhos estão desesperados, as pessoas estão desesperadas, sem saber o que fazer, porque qualquer conteúdo de cursinho que você comprar aí, qualquer um, ele é para 6 meses no mínimo, não tem no mercado esses cursinhos tradicionais para menos de 6 meses, e ninguém sabe o que fazer, faltando 60 dias E o pessoal falou, Fabiano, você vai abrir, se você abrir eu faço contigo. Eu preparei um conteúdo para você estudar todos os meus PDFs de resumidos em 15 dias. Em vez de 6 meses do cursinho do pessoal, em 15 dias você consegue estudar todos os meus resumos. Agregando a isso a leitura da lei seca, a leitura da legislação orientada por mim, como deve ser e quais as principais e os comentários. E agregando a isso a resolução de questões com base na minha orientação, em 60 dias ou até um pouquinho menos, 57 dias, é possível preparar para a prova da PRF. Por isso eu resolvi abrir uma última turma para esse concurso. Eu vou abrir aqui nessa página, daqui a pouco, eu vou até explicar para vocês, para quem tiver interesse, muitas pessoas mandaram e-mail, WhatsApp, perguntas se eu iria abrir essa turma. Eu decidi abrir uma última turma, eu vou abrir hoje aqui nessa live, e assim que encerrarem as vagas, se encerrar hoje, eu fecho hoje mesmo. Se não encerrar hoje, amanhã ainda estará aberta aqui nessa página para quem quiser fazer a inscrição. Talvez encerre hoje mesmo pela procura que as pessoas têm me mostrado. Como é esse curso? Vou explicar rapidamente para quem ainda não conhece. Eu vou abrir aqui já o curso e já vou começar a responder as perguntas. Tem muita pergunta, minha equipe está me passando aqui. O curso é o seguinte, pessoal, o meu curso, para quem se interessar. Quem não se interessar, não tem problema, vou continuar aqui respondendo as questões. Se você já está fazendo outro curso, já tem o seu esquema, só precisa da análise do edital, maravilha. Mas o curso é o seguinte, ele é um curso 100% online, você faz qualquer hora, em qualquer lugar, o acesso é ilimitado, quantas vezes você quiser, ele é em vídeo e PDF, tem aulas em vídeo, aulas em PDF e algumas aulas, tanto em vídeo quanto em PDF. Tem o Tira Dúvidas, que você pode fazer perguntas, eu pessoalmente respondo as perguntas na plataforma, é uma plataforma profissional da Hotmart. Eu entrego a mentoria, que é a organização, eu ensino você a organizar os seus estudos, a ter disciplina, a organizar o seu cronograma no meu curso. Eu entrego o material de todas as disciplinas, pós-edital, como eu disse aqui, especialistas em física, geopolítica, matemática e direitos humanos.
Todas as outras matérias eu faço pessoalmente, eu preparo todas as aulas e entrego todas as aulas. Meu material em PDF, em 15 dias você pode estudar todo ele, preparando para o concurso, porque ele é totalmente resumido e totalmente direcionado para a PRF. Não é material para outro concurso que eu peguei, como os cursinhos fazem, o pacotão, vai empacotando e fala, isso aqui é para PRF. O meu não. O meu eu preparei exclusivamente para PRF. E o que mais? Redação, eu entrego um conteúdo de redação, explico em detalhes como não ser reprovado na redação, como passar na redação. Eu corrijo 3 redações de cada aluno, pessoalmente, dando nota, explicando os critérios e dizendo o que deve ser feito. E eu vou dar um aulão também como brinde para quem se inscrever, pré-prova. Então, um aulão exclusivo para os meus alunos, eu vou comentar os principais pontos que eu espero na prova. Um aulão talvez dure aí 4, 5 horas, às vésperas da prova, relembrando na memória os principais pontos, aquele que deve estar na prova. Eu acredito, sem sombra de dúvidas, que eu devo acertar aí pelo menos 30% do conteúdo da prova só nesse aulão. Sem dúvida nenhuma, pela minha experiência, eu já fiz isso mais de uma vez. Além de acesso exclusivo ao meu grupo no Facebook, ao grupo exclusivo para alunos, fechado, secreto. O preço. Quem conhece e já comprou ou tem interesse em cursinho, sabe que um cursinho nesse nível que eu estou entregando aqui, apenas sem redação e sem mentoria, está no mínimo R$ 1.500. A mentoria, como eu entrego direcionada para a PRF, também cerca de R$ 1.500. Um curso de redação, no mínimo, R$ 600. O que coloca esse curso em um valor de mercado hoje de R$ 3.600. Só que eu sei que a realidade dos meus alunos não é essa, a realidade do mercado não é essa, em termos de preparação de concurseiros, a coisa não está fácil para ninguém. O preço hoje que eu estou fazendo desse curso, direcionado, específico, é R$ 997, parcelado em até 12 vezes pelo cartão de crédito. Ah, Fabiano, e se eu não gostar? Isso não foi o que eu estava esperando. Você usa 15 dias e, se você quiser, cancela a qualquer momento, recebe o seu dinheiro de volta. Se você não gostar, se não era o que você esperava, 15 dias você pode usar, fazer o curso. Se não gostou, você cancela. Basta um clique, basta um e-mail, está cancelado, sem precisar explicar nada, sem precisar fazer qualquer coisa. Para a parte das perguntas, pode mandar aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, então. O bloco 2, salvo engano, pergunta aqui do Lucas. Fale sobre o funil da aprovação e a melhor forma de estudar o bloco 2. Pessoal, é o seguinte, o funil da aprovação é uma técnica que eu utilizo no meu curso, que eu faço o seguinte. O começo do curso, ele é um conteúdo mais de alicerce, conteúdo mais principiológico, dando a base do estudo. E eu vou afunilando, trazendo para um conteúdo mais, até no final do funil, um conteúdo mais de decoreba, vamos dizer assim. E esse afunilamento, ele tem relação com a sua memória. Porque se você estudar esses conteúdos mais decoreba, muito longe do período da prova, se você não fizer os ciclos de revisão também mais próximos da prova, o que vai acontecer? Você vai aprender o conteúdo e errar na prova porque a sua memória não guardou. Então, o funil da aprovação é o quê? É você ter uma maneira de estudar, de se preparar, que dê a melhor eficiência para a sua memória na hora da prova. Em resumo, é você estar no nível máximo na hora da prova e não antes. Não adianta você há 3 meses ficar top em direito constitucional e na hora da prova você errar questões que você sabia há 3 meses. É preciso que esse funil te traga com o melhor conhecimento possível na hora da prova. Você pode até esquecer depois da prova, mas na hora da prova você tem que saber o máximo possível do ponto de vista objetivo. E o bloco 2? O bloco 2 é o bloco relacionado às questões de legislação de trânsito. A melhor maneira de estudar o bloco 2 é a seguinte.
Primeiro você vai ter que ler o CTB integralmente, você vai ler todo o CTB. E você vai ter que ler as resoluções. Como eu disse, no meu curso, eu comento as resoluções, eu comento o CTB e vou dizer o que é mais importante. Os artigos mais importantes, as resoluções, o que deve ser focado em cada uma delas. Mas para quem não está no curso, você precisa ler ela toda. Você precisa ler. Agora, qual foco você vai ter na resolução? Aqueles números, você não dê muita atenção, porque não tende a cair os conceitos mais relevantes de cada resolução. E o Código de Trânsito, você precisa estudar ele todo, porque pode cair qualquer coisa do CTB. Qualquer coisa. Pode cair lá a parte que trata dos órgãos de trânsito, até a parte que trata de habilitação, a parte que trata, enfim, de equipamentos, pode cair tudo. Então, o Código de Trânsito você vai ter que estudar todo. Agora, qual o foco? Eu sempre ensino o seguinte para os meus alunos, e também nas minhas aulas, é assim que eu faço. Você precisa, ao ler um item, ao ler um artigo, pensar sempre na aplicação daquele artigo e, de preferência, aplicação prática dele, para que ele serve, como ele é aplicado na prática, de preferência, formule uma questão na sua cabeça sobre ele, ou mais questões. Se você fosse banca, como você cobraria aquele artigo? Qual questão você formularia? Fazendo isso, você aprende de forma muito mais rapidamente e muito mais efetiva. Agora, o funil da aprovação, para você colocar em prática o funil da aprovação em legislação de trânsito, você precisa ter um material direcionado. Somente com a leitura seca, infelizmente, não é possível. Michele, é possível convocar os excedentes, como no Rio de Janeiro, que só possui 7 vagas para ampla concorrência? Olha, a possibilidade de convocação, com base no edital e também na portaria, ela é até 3 vezes o número de vagas. Então, se no Rio de Janeiro, eu nem reparei isso aqui, que são tão poucas assim, mas se forem só 7 vagas previstas para ampla concorrência, é claro que as vagas especiais, se elas não forem preenchidas, elas voltam para ampla concorrência. Mas se são só 7 vagas, então não poderão ser chamados mais de 21 no Rio de Janeiro. Essa é a realidade, porque o que o decreto permite é até 3 vezes o número de vagas. Agora, considerando as vagas totais, porque normalmente as vagas de deficiente não são todas preenchidas, porque muitas vezes o candidato deficiente ele não passa na prova física, essa é uma realidade, que ele tem que fazer a prova física igual a dos outros, enfim, mas é até 3 vezes o número de vagas. Essa é a realidade. Continuando aqui. Boa noite, gostaria de saber quais as formas de pagamento do curso. Beleza, as formas de pagamento são cartão de crédito. Na verdade, nesse momento, somente para essa promoção que eu fiz hoje, com 20%, e provavelmente as vagas irão se esgotar, só cartão de crédito. Então, quem não tem cartão, infelizmente, não vai poder aproveitar hoje, e se as vagas se esgotarem hoje, talvez amanhã não consiga comprar, infelizmente, entrar nessa última turma, mas é só cartão de crédito. Eu vou fazer. Tá, pode fazer que eu vou dando sequência aqui. Fernando Vieira Lemos. Todo edital em tão pouco tempo. Fernando, a verdade é a seguinte, desde que eu comecei a fazer concurso, uma das coisas que eu percebi é que eu não passaria em concurso estudando materiais muito extensos, que normalmente os cursinhos oferecem. Muitas vezes você consegue até de graça um pirata aí que oferece aí por R$30, R$50 o cursinho, que lá no cursinho é R$2.000, e é rateio, não sei mais o que, você consegue até de graça. Só que é o seguinte, quem tem tempo para estudar todo aquele material? Ninguém. Por isso, por exemplo, o meu curso, o que eu foco, o que eu ensino para o pessoal, o que eu te oriento? Você precisa focar, primeiro, na lei, na legislação, Constituição e lei. Você precisa focar em questões do CESP de preferência direcionadas ao nível do cargo parecido com a PRF. E você precisa ter um conteúdo de doutrina que vai fazer ali cerca de 30% da prova, 30% a 40% da prova, um conteúdo de doutrina resumido, mas é resumido de verdade mesmo, direcionado para a PRF e de atualizado. Senão, as suas chances são pequenas, principalmente com 60 dias para a prova. É isso que eu faço, é isso que eu mesmo preparo esse material, eu mesmo oriento os meus especialistas, professores a preparar esse material, porque eu sei que os meus alunos só vão ter chance de passar no concurso com isso
em mãos. Então, para varrer o edital, eu vou dizer para você o seguinte: somente fazendo isso, focando nas leis, legislação, questões e um conteúdo resumidíssimo de doutrina para o concurso. Sem isso, com um pacotão de um cursinho, você vai estudar para o concurso da PRF que vai sair em 2019 ou 2020, não tem outra saída. Outra pergunta. Olha, o meu curso de redação, ele é específico para a PRF. Eu ensino redação para concurso, que é um pouco diferente da redação da escola ou até para vestibular. Eu ensino redação com os critérios do CESP de correção. E eu ensino redação para passar no concurso da PRF. Agora, eu não vendo o curso separado, porque eu formatei esse curso como até uma forma de brindar os meus alunos do curso. Então, por exemplo, não tem como eu fornecer. Se eu fosse vender esse curso separadamente, seria R$600. Só que o curso, o preço dele é R$997. E hoje, com 20% de desconto, sai praticamente pelo preço do curso de redação. Então, não tem como eu fazer isso, até porque eu estaria aí, até, de certa forma, prejudicando os meus alunos, abrindo esse curso para outras pessoas que não fazem parte dessa família que eu estou formando aqui para entrar na academia da PRF. O Reginaldo, ele pergunta: boa noite, Fabiano. Eu termino minha faculdade em julho. Eu posso fazer esse concurso? Termina em julho? Olha, eu creio que sim. Não, fazer você pode fazer. A pergunta não é nem essa. A pergunta é se você vai entrar, se você passar. E o que acontece? Eu acho que vai. Por quê? Porque nós estamos em dezembro. Quando sair o resultado do concurso, vai haver a convocação para o curso de formação. No curso de formação, para a documentação para o curso de formação, em regra, eles não podem exigir ainda a comprovação da formação. Por quê? Porque o edital tem o STJ tem uma súmula dizendo que os documentos, a comprovação de titulação, enfim, só pode ser exigida na ocasião da posse. Então, se a PRF exigir, você pode entrar com mandado de segurança que você ganha. Se exigir para o curso de formação, eles não devem exigir. Devem exigir outros documentos. Mas não esse tipo de documento, comprovação de curso. Então, assim, você pode fazer o concurso que, se você passar, provavelmente vai dar tempo. Eu não fiz os cálculos agora aqui exatamente, mas considerando prazo para homologação do concurso, depois homologação do concurso é depois do curso de formação, naturalmente, porque o curso de formação é parte do concurso. Convocação para o curso de formação, entrega documento, convocação para matrícula, 3 meses do curso de formação, terminou, aguardar a homologação, deve demorar 1 mês, depois nomeação, e tem 30 dias da nomeação para posse. Então, dá tempo sim. A questão é passar no concurso. Próxima pergunta. O Tom Costa: estamos concorrendo a todas as vagas ou apenas aquelas dos estados onde fizemos a inscrição? Só as dos estados que vocês fizerem as inscrições, porque o concurso é regionalizado. O que acontece é o seguinte: existem concursos que eles criam um critério regional e um critério geral. E aí existe essa possibilidade da pessoa ter uma classificação regional e outra classificação nacional. Esse concurso da PRF não. A classificação será regional. Quem fizer o concurso para determinado estado só vai ter a redação corrigida se ficar dentro daquele número de pessoas que está previsto no edital. Por exemplo, tem 50 vagas para o estado X. Vão ser corrigidas 150 redações. Ou melhor, 5 vezes aproximadamente. Então, tem 50 vagas no estado X. Aí considerando negros e também deficientes. 50 vagas. Serão corrigidas 250 redações. Os 250 primeiros, é claro que existem listas específicas para negros, enfim. Mas então, para facilitar o raciocínio aqui, vamos pensar só na lista geral. São 50 vagas em determinado estado para quem concorrer ampla concorrência. Serão corrigidas, nesse caso, 250 redações. Se você ficou dentro das 250 redações, você tem chance de entrar. Das 250 redações que serão corrigidas e passar, você tem chance de entrar lá na frente, mesmo que ultrapasse o número de vagas em até 3 vezes, não tem problema. Agora, se a sua redação não foi corrigida, você já está fora, porque vai ser considerado por estado.
por estado, não tem outro jeito. Outra pergunta. Rodrigo, houve mudanças na data da prova da Polícia Federal, por questão de vagas para deficiente. A prova era para ter sido no dia 19 de agosto, acabou sendo no 15 de setembro. Com relação ao CTLPF, pode ter que fazer todas as fases nos estados que se escolhe? Será que não ocorrerá atraso também por algum problema judicial? Pode ser sim, muita gente já está questionando isso, provavelmente o Ministério Público já está questionando isso, até vi um comentário, eu não vi a ação, não vi o promotor, o procurador da República falar, mas eu vi comentário que o Ministério Público estava questionando isso, porque o concurso federal, normalmente, ele tem provas em todas as capitais, e é perfeitamente possível, do ponto de vista tecnológico e de organização, que mesmo você estando inscrito para um estado, você faça prova em outro. Não há problemas quanto a isso. Então, a exigência de que o aluno, o candidato, vá lá no outro estado fazer prova só porque ele está inscrito para aquele estado, é uma exigência abusiva, considerando a tecnologia que nós temos hoje para se organizar esse tipo de coisa. Então, é possível que isso seja questionado, é possível que haja um edital de retificação. Agora, quanto a mudar a data da prova, aí realmente só se houver, só se a polícia, o CESP, não alterarem, através da autotutela aí administrativa, não fizerem a mudança e esperarem uma ação judicial e houver uma determinação judicial, aí provavelmente vai prejudicar o cronograma e a data da prova. Mas, em princípio, isso é uma mera especulação. O que eu aconselho é que você se prepare para o que está dado. Se prepare para ir lá no estado fazer a prova, se é isso que está no edital. Dê seu jeito, compre uma passagem aérea, dê seu jeito e faça a primeira fase. Se prepare para isso, mas existe sim essa possibilidade. Próxima pergunta. Thiago Leifert. Boa noite, gostaria de saber qual a sua opinião referente à possibilidade de um novo concurso em 2019. Eu acho que é muito grande essa possibilidade de um novo concurso em 2019. Só que eu te digo o seguinte, Thiago Leifert, deve ser o ator da Globo, provavelmente. Que tem o Thiago. Leifert. Deve ser ator da Globo querendo virar PRF. Thiago, é o seguinte. Eu aconselho você pegar pesado para esse concurso, por dois motivos. Um, que o concurso de 2019 é apenas uma possibilidade, e esse é uma realidade. Esse é o primeiro motivo. O segundo é que, fazendo esse, você tem a chance de passar, ou não passando, você estará na bica da porta para o próximo. Se você não fizer isso com gás, com vontade, para o próximo você começa do zero. Agora, que existe essa possibilidade? Existe porque a PRF tem mais de 3 mil cargos vagos, a polícia está muito necessitada de gente. O governo que está entrando, Bolsonaro, é um governo pró-polícia, é um governo pró-segurança pública. Apesar de questões de crise, mas a segurança pública e a polícia, a tendência é que sejam priorizadas nesse governo. Foi deixada ao lado durante muitos anos, de lado, de escanteio, durante governos anteriores. Eu acredito sim que existe possibilidade de um novo concurso em 2019. Mas o meu conselho é esse: faça esse com sangue nos olhos para passar, que é o melhor que você pode fazer hoje. Próxima pergunta. O Rodrigo pergunta: que água é essa que você está bebendo? Rodrigo, é o seguinte, deixa eu te contar rapidamente aqui. Eu sou defensor público, eu fiz um júri que começou na terça-feira, 8 horas da manhã, parou 11 horas da noite na terça, retomou na quarta-feira, 8h30 da manhã, e terminou 10h30 da noite na quarta. O júri durou 38 horas e eu dormi muito pouco. Então, essa água aqui, ela tem aquele chazinho da Herbalife, Thermogetics, porque eu tô um pouco cansado e esse aqui me dá uma energiazinha, um gás, mas eu tô à vontade aqui. Eu até estava um pouco mais cansado antes de começar essa live, agora eu tô até melhor. Além da aguinha aqui com chá, eu também, essa energia, que essa troca com vocês, a análise do edital, isso me deixa bastante entusiasmado, mas é isso, é um chazinho da Herbalife com água. O Maxley Bonifácio: até agora estudei só legislação de trânsito. Como fazer um plano de estudos, considerando o pouco tempo que tem para estudar tantas matérias? Qual seria a melhor estratégia? Cara, se você estudou só legislação de trânsito, você deve estar
tinindo, na ponta dos cascos em legislação de trânsito. E você tem uma vantagem que eu, por exemplo, orientei os meus alunos que viria cerca de 30% da prova, eu disse no mínimo 20%, mas eu esperava 30% da prova da PRF, legislação de trânsito, porque eu já sabia que no último concurso foi um desastre, não caiu o trânsito, a polícia ficou revoltada, os policiais revoltados, os candidatos selecionados não foram os que a polícia queria, e então eu já sabia disso. Inclusive, eu orientei os meus alunos a isso. Agora, não era para estudar só legislação de trânsito, porque tem muitas outras matérias. Então, o que eu te aconselho é o seguinte: a base constitucional é muito importante, você precisa ler a base constitucional de princípios de direitos individuais, enfim, a Constituição de um modo geral, artigo 37, artigo 144, direitos e garantias individuais. A base constitucional você tem que ler, as leis que estão no edital você tem que ler, e se você não tiver português, você tem que estudar uma basezinha, questões, principalmente questões, informática, a mesma coisa. Cara, tem muita coisa para você estudar. O ideal não é querer vender meu peixe aqui não, mas entra no meu curso. É o melhor conselho que eu posso te dar, porque eu sei que no meu curso eu vou conseguir te entregar nesses 60 dias. Agora, dizer onde você vai tirar isso, eu realmente não consigo dizer, infelizmente. O curso, se você ainda não ouviu a respeito dele, eu já falei aqui, ele é o seguinte, ele é um curso 100% online, que eu vou entregar todo o conteúdo, mais mentoria, mais redação, mais um aulão pré-prova. É tudo o que você precisa para passar na PRF. Com esse curso, e eu tenho experiência de 26 aprovações em primeira fase e 10 aprovações em todas as fases de concursos públicos. Com esse curso, você só não vai passar se você não atingir o nível. Eu não vou dizer que você só não vai passar se você não quiser, porque não é assim que funciona. Não é só querer. Porque é a junção da base que você já tem com o que você estudar nesses 60 dias. Se você tiver uma base razoável, capacidade de aprendizado e pegar um material top de linha, nesses 60 dias você passa. Você tem chance de passar. Com foco, com garra, é isso. Mas o meu curso é esse. Todas as matérias, todas elas, eu contratei, fiz um convênio, um contrato com especialistas de física, específico professor para PRF, física e química, geopolítica, especialista nessa matéria, e um PRF especialista em mestre em direitos humanos, e é policial rodoviário federal para da área de direitos humanos. Todas as outras matérias eu mesmo fiz com as minhas mãos, eu mesmo preparei todo o material, tudo para PRF. É o conselho que eu te dou. Se você não puder fazer, foca em questões e leitura da legislação que está no edital. Assim como você fez para a área de trânsito, você vai ter que fazer para as outras áreas. Penal, processo penal, constitucional, administrativo, não tem outro jeito. Porque doutrina, você sabe que eu estou aqui do meu lado com a doutrina de direito administrativo. Essa doutrina aqui é uma doutrina boa, ela tem 835 páginas, é do Alexandre Maza. É top. Só que se você estudar só ela até o dia da prova, você consegue ler uma vez, no máximo duas. Se você estudar só ela, não estudar mais nada, não dá. O meu material de administrativo você vai ler em 2 dias. Você entendeu? A diferença é essa. Enfim, é o que eu posso te dizer. 5 perguntas. Pode mandar. Faltam apenas 5 perguntas já para finalizar, até para não adiantar demais o tempo. E já agradecendo demais a presença de todo mundo aqui, a participação também. Vamos finalizar com essas 5 perguntas aí para esclarecer as dúvidas do pessoal. Fabiano, boa noite. Caso você precisasse abandonar alguma ou algumas disciplinas, quais seriam? Cara, se tivesse que abandonar, seria a primeira física, porque é a mais complexa, a mais técnica, vamos dizer assim, que foge mais do padrão de concurso. Agora,
matemática, por exemplo, eu não aconselho que você abandone, porque eu espero 15 questões de matemática. Física eu espero 5. Matérias como direitos humanos, não vale a pena, embora venha poucas questões, porque é um conteúdo pequeno, simples. Se você tiver um material top, é um conteúdo pequeno, simples, e você garante a questão. Matérias como geopolítica, a mesma coisa, é um conteúdo simples. Se você tiver um material top, é um conteúdo simples, e que vai te ajudar na redação. Ética no serviço público é simples, é pequeno, então não dá para abandonar. Informática, eu espero 7 questões, e fazendo questões, treinando questões e usando o computador, usando os programas, você dá uma melhorada fazendo isso todos os dias. Então não dá para abandonar. Enfim, eu não aconselho abandonar nenhuma matéria, mas se tiver que abandonar alguma, até por conta da dificuldade de aprendizado, seria física. Vai ser 2 perguntas juntas, do Matheus e do Luiz Paulo. Professor, esse curso já tem aulas disponíveis? E qual seria a carga diária de estudo do seu curso? Olha, 50% do curso já está liberado. Se você entrar agora, você já vai ter acesso a 50% do curso totalmente liberado. Os outros 50% só não estão liberados porque eu ainda estou preparando, porque eu deixei para preparar pós-edital. Eu preparei aquilo que eu tinha segurança que cairia, e tudo eu acertei, praticamente tudo, não vou dizer 100%, mas 99% eu acertei, que cairia no concurso, e deixei o restante pós-edital para evitar colocar os meus alunos para estudar aquilo que não viria na prova. Então você estuda, esse 50% já está preparado, e o restante eu estou preparando e entregando dentro de um cronograma. A segunda pergunta é... Então, assim, 50% já está entregue, e os outros 50% tem um cronograma de entrega que eu estou entregando. Então, eu preciso estudar por dia. Olha, eu aconselho que você estude 6 horas por dia daqui até o dia da prova, pelo menos. Alguns conseguem estudar um pouco mais, mas 6 horas líquidas já é o suficiente. Agora, para estudar o meu curso, não exige isso tudo. Com 2 horas por dia, você consegue estudar o meu curso até o dia da prova. 2 horas por dia. Agora, no meu próprio curso, eu oriento o estudo da legislação e oriento o estudo de questões. Por isso, a necessidade das 6 horas. Agora, para fazer só o meu curso, 2 horas por dia é o suficiente, porque o material é extremamente resumido, direcionado e atualizado para o concurso da PRF. Todo o meu conteúdo, isso que eu vou falar agora é muito importante, tanto para quem é aluno meu aqui, para aqueles que ainda pretendem entrar. Eu vou entregar todo o conteúdo até 1 mês antes do edital. 1 mês antes do edital, eu vou ter entregue todo o conteúdo. Por que isso é importante? Porque no último mês, eu vou preparar a reta final do funil da aprovação. Eu vou orientar o que estudar dentro do conteúdo ou fora dele, em termos de legislação e questões, no último mês. Então, todo o meu conteúdo eu vou ter entregue, todo ele, até 1 mês antes do edital. Ou seja, nos próximos 27 dias, eu vou entregar todo o conteúdo das matérias. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer demais a presença de todo mundo aqui. Esse contato para mim é muito importante. Eu espero ter esclarecido as dúvidas aqui. Na página Fabiano Barros, quem tiver alguma dúvida, pode mandar no WhatsApp. Minha equipe estará respondendo. Se houver necessidade, eles passam para mim, eu respondo pessoalmente. Alguma questão particular com relação ao curso, alguma dúvida, alguma coisa relacionada ao curso, lá no WhatsApp pode ser enviada essa dúvida, e amanhã a minha equipe estará respondendo através do WhatsApp, que está também na mesma página, www.fabianobarros.com.br. Agradeço demais, um abraço a todos, vamos juntos, vamos agarrar, esse é o momento, hora de pertencer, de passar no concurso da PRF. Não faça o concurso para ver se passa, não faça para ver no que dá. Faça para passar acreditando, porque é assim que você vai ser aprovado. Um abraço a todos, agradeço, até mais.